todos e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Hoje nós vamos fazer alguns comentários referente ao culto online de ontem, do dia 10. Eu fiz um vídeo ontem referente aos comentários que o ancião fez referente à coleta e dízimos. Fiz uma explicação, mostrei quais são os pontos que ele errou, né? Só que agora nós vamos falar da palavra. Minha esposa, Marcela Ma Oliver, está aqui junto de nós hoje e ela vai nos ajudar na explanação de todas as palavras que esse ancião proferiu. E nós vamos analisar de uma forma muito coerente. Vamos lá? Então, na palavra de ontem, esse ancião ele usou da palavra para criticar. Na verdade, para criticar não, para fazer várias acusações contra os críticos. Sim. Né? E nós podemos dizer que nós somos críticos, certo? Nós criticamos a doutrina deles, nós criticamos ali as falas. Na verdade, não somos críticos, somos pessoas que exercemos o nosso direito de dar a nossa opinião sobre quaisquer coisa. E no caso, nós damos a nossa opinião aqui. Não é só uma opinião, mas uma opinião baseado com baseamento bíblico e com base em vivência também, porque nós vivemos mais de 15, 20 anos dentro da CCB. E isso nós estamos dentro da lei. Sim. A lei nos dá esse direito de a gente poder fazer as nossas críticas de uma forma justa também. Então vamos lá. Abre aspas. Nós temos nesses dias difíceis muitos profetas de terrorismo. Profetas, irmãos, de negacionismo de tudo e até da fé. Profeta que vem provocar, irmão, desalento, causar depressão em quem ouve, são apocalípticos, mas do mal, irmão. Não dê ouvido para a voz estranha. Ouça a palavra de Deus. E aí? O que você acha que ele quer dizer nisso? Bom, o que ele quis dizer, nós já sabemos. Ele fez uma crítica em cima de achismo. Em cima de achismo. Porque quem acompanha o nosso canal, por exemplo, sabe que nós não mexemos com assuntos apocalípticos. Ainda que a gente mexesse, não estaríamos fora da palavra. Pois a própria Bíblia tem um livro apocalíptico, onde ele conta coisas dos últimos dias, que na verdade foi naquele tempo, no ano 70, mas que eles trazem para os dias atuais. Então, a gente não estamos fora da palavra, né, irmão? Então, sinto muito em lhe dizer que você foi um infeliz nessa fala. As palavras dele foi bem infeliz. E fortes, foram muito fortes, porque falar que as pessoas são apocalípticas, quando a gente só quer informar sobre a verdade, esclarecer, porque o que nós fazemos aqui no canal é esclarecimentos. Aqui a gente não obriga você a concordar com nada nosso. Não pedimos para você acreditar em nós e seguir nós. Aqui a gente só esclarece para você. Aqui a gente traz uma reflexão para você pensar em coisas que muitas das vezes passa batido. Passou por nós por muitos anos, pois eu fiquei dentro da CCB por mais de 30 anos, meu esposo mais de 25 anos dentro da CCB, e isso passou batido por nós por esses anos todos. Mas nós nos esclarecemos da verdade e estamos levando esse esclarecimento para todos aqueles que quiserem e procuram a verdade também. Então aqui ele coloca que todos os críticos, né, são profetas apocalípticos. Ele coloca que nós somos negacionistas. E ele coloca que nós também proferimos palavras que levam depressão nas pessoas. Agora, eu fico com um ponto de interrogação. Somos nós que pregamos leis judaicas para eles? Somos nós que pregamos Antigo Testamento, Davi contra Golias, tirar a cabeça de um, as mortes que aconteceram, por exemplo, na época, matança de criança, enfim. Somos nós que pregamos isso no culto? Jamais, ou são eles? Jamais. Na CCB, eles pregam
que qualquer pequeno erro que você cometa, você já é condenado ao lago do inferno. Ele mesmo falou isso, lago de enxofre. Gente, lago de enxofre não existe. Não existe. Então, o que ele está falando não condiz. É muito bonita a oratória dele. Talvez eu, Marcelo Oliveira, não tenho aqui a oratória que ele tenha para te convencer de que eu estou falando a verdade. Mas eu estou te convidando a refletir. Muitas das vezes, você pode conhecer alguém aí que, por alguma fraqueza, cometeu um deslize, um erro, e eles mesmos falaram que Deus perdoa, mas eles não. Então, quem é que está jogando as pessoas no negativismo aqui? Quem é que está pegando e promovendo terrorismo contra as pessoas? A religião, não nós. Estamos aqui esclarecendo que essas pessoas têm sim a chance de se salvarem, têm a chance de viverem felizes. Eles que pegam e negam a felicidade para vocês. E aí, nesse segundo ponto, ele já começa a endossar aquilo que ele quer dizer mesmo, né? Ele coloca assim, ó, abre aspas. E na obra de Deus, que nós fazemos parte dela, irmão, tem que haver paz. Quem quer tirar a paz? Os murmuradores, os detratores, os acusadores, aqueles que querem denegrir Israel espiritual. Deus cuidará deles. Haverá paz na obra, irmão. Eu analiso da seguinte forma, que aqui ele quis simplesmente já deixar claro que eles farão ações contra os críticos. Inclusive nós já vimos várias ações dessas, né? Eles derrubaram canais, pediram direitos autorais. Então, quer dizer, os hinos, eles foram revelações de Deus. Na palavra está escrito, dai de graça o que recebei de graça. Mas eles pedem direitos autorais. As demais igrejas não fazem isso. Sim, pedem direitos autorais, querem ser os donos. Mas muitos dos hinos que eles têm lá não foram escritos por eles. Inclusive, se vocês abrirem o inário lá, olhar, tem o nomezinho lá em cima do hino. Aquele nome geralmente é americano, né? E aí vocês vão ver que aquele ali foi o compositor daquela música, daquela melodia. Eles só introduziram uma letra ali, mas eles se acham os donos, né? É tanto que, para quem não sabe, o Inário 5 foi feito, por quê? Porque eles não tinham direitos autorais sobre o Inário 4. Então, eles pegaram e fizeram o Inário 5 e logo em seguida já registraram. Por quê? Porque quando houve-se lá a separação do Samuel Trevisan da CCB, o Samuel abriu outra igreja, que é a CCA. E aí ele levou com ele o Inário 4. E aí a congregação, a CCB, pegou e fez o Inário 5 e registrou no nome deles. Para quê? Para ter uma diferença. Na verdade, eles só trocaram 6 por meia dúzia. Tiraram o hino de um número, colocaram no outro, fizeram pequenas alterações. Para quê? Para quando eles fossem registrar, não bater exatamente com o Inário 4. Essa foi a única diferença. Entendeu? Introduzir ali uns hinozinhos novos, né? Como serve inútil, né? Agora fala pra mim, nós pregamos a ponto de deixar as pessoas, como fala, depressiva? Depressiva é você cantar que você é um inútil. Isso é depressivo. Porque quando vocês chegam na igreja, vocês cantam o hino, vocês choram, mas vocês não choram de alegria. Vocês choram por emoção. É porque aquela melodia é emotiva. Vai estudar sobre melodia, sobre sintonia. Nós somos energia. Se alguém chega perto de você e começa com negativismo, reclamando, automaticamente você começa a ficar triste, abatido. Mas se chega uma pessoa perto de você e começa a falar palavras positivas no positivismo, você automaticamente começa a ficar alegre, a ficar mais positivo, a acreditar mais nas coisas. É a mesma coisa. A música é a arte de manifestar os diversos afetos da alma. Se você canta um hino triste, você vai ficar triste. Se você está triste, você vai chorar. E aí você tem que saber quando é um choro de emoção, quando é um choro de alegria
e quando é um choro de tristeza também, às vezes embalado por uma melodia. Então quem estuda música, quem sabe de música, sabe muito bem disso. E aqui nesse ponto, ele fala muito sobre murmuradores, os detratores, os acusadores, aqueles que querem denegrir Israel espiritual, né? Uma coisa que chamando a atenção, que tudo isso foi falado durante a palavra. E aí eu te chamo a atenção, prestem atenção nisso aqui que eu estou falando. Durante a palavra, segundo a CCB, é a voz de Deus que está ali falando com o povo. Vocês não estão tendo culto. Não está tendo culto. E aí vocês passam a semana inteira para escutar uma palavra, porque está tendo um culto só por semana, online. Então está tendo sábado, domingo e quarta-feira. Sim, mas a pessoa muitas das vezes quando chega em casa do trabalho já foi o horário, né? Já foi a palavra, porque no online é muito mais rápido, é 1 hora só de culto ali. Então você pega, espera por uma palavra, aonde chega o dia da palavra, você está lá ansioso, precisando de uma palavra positiva para você seguir seu caminho. O que acontece? Aí Deus usa da palavra para atacar os críticos. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Deus, sendo tão poderoso, tendo todo o poder na sua mão, da vida e da morte, se nós prejudicamos tanto a obra, que eles falam que ser a obra de Deus, que ser a graça de Deus, e por que Deus, então, não extermina todos nós? Por que Deus, então, não manda uma chaga, não manda um dilúvio, não manda uma praga, não permite que todos nós acontecemos alguma coisa e morremos e assim deixamos a graça, a obra em paz? Por quê? Porque com certeza alguma coisa que nós falamos aqui tem verdade. E Deus, ele não larga com a injustiça. Então, muitas das coisas que nós falamos aqui, seriam bons vocês pensar. Será que ele pode ter razão? Será que isso faz sentido? Não acredite em mim, nem no Michel, nem no Bruno, nem no Ricardo Adam, nem no Josafá. Não acredite em ninguém, mas reflita sobre isso que nós estamos falando aqui. Você acha de verdade que Deus deixaria você a semana inteira esperando uma palavra para chegar no dia, ele usar daquele momento para falar com o povo, para atacar os críticos? Vocês acham que Deus faria isso com vocês? Então, pessoal, observem. Às vezes as coisas estão passando diante dos nossos olhos e a gente não estamos percebendo porque a gente está no piloto automático. Então, muitas das vezes pessoas vêm aqui no canal e deixam comentários falando assim: olha, vocês só assistem o culto para procurar erros, para atacar os irmãos do ministério. Não, é porque nós estamos despertos. Nós estamos atentos às palavras. E aí, nada mais passa despercebido por nós. Às vezes, alguma coisa ou outra até pode passar despercebido por mim, pelo Michel, mas não vai passar pelo Bruno. Pode passar pelo Bruno, mas não vai passar pelo Josafá. Pode passar pelo Josafá, mas não vai passar pelo Ricardo Adam. De alguma forma, um vai estar desperto. E aquele desperto vai despertar os demais. E assim a gente vai caminhando rumo à verdade, à verdadeira graça e o verdadeiro caminho, tá bom? Lembrando, né, que Jesus ele não se defendeu. Se você for ler em Mateus 27, 12 e 14, consta lá claramente que perante o Pilatos ele não se defendeu em hipótese nenhuma. Inclusive, por que ele não se defendeu? Porque em João 18, 33 a 38, consta que nele não foi achado nenhum tipo de crime. Então, sim, por que a congregação agora, por intermédio desse ancião, ela se defende atacando, né? Porque quando ela não tem como atacar, assim, confrontar na ideologia, ela ataca a pessoa. Sim, ela ataca porque eles não têm a verdade para mostrar. Se nós estivéssemos aqui falando a mentira, eles já teriam abrido processo contra nós, já teria provado que o que nós falamos aqui no canal é mentira, e nós já estaríamos aí calados e ficando quietos na nossa,
sem falar. Mas eles não têm como dizer que nós estamos mentindo. Porque nós mostramos provas, nós mostramos dentro da palavra as heresias, as incongruências. Nós mostramos as coisas com provas, como o do irmão Gergi, que teve áudios, teve vídeo, mostrando que é verdade, que o povo lá da Síria está passando aqui por dificuldade. E eles aqui não querem ajudar. Muitos comentários, muitas pessoas vêm comentando nos nossos vídeos aqui, que na sua cidade tem igrejas aí que foi gasto 35 milhões de reais na construção de um templo. Fala para mim se Deus precisa disso. Deus precisa disso? Não precisa. Você não precisa de uma igreja de 35 milhões. Você precisa estar em paz com Deus. É isso que você precisa. O templo que tem que estar brilhando, que tem que estar bonito, é o teu coração. É ele que tem que estar bonito, sabe como? Cheio de amor, de caridade, de esperança, de palavras boas. É isso que vai dar brilho, vai dar beleza pro templo, que é você. Inclusive em Atos dos Apóstolos consta que o próprio Paulo ele ensinava Sim. a palavra na própria casa dele, né? Então é só ler as escrituras, a gente vai entender mais ou menos o que se deve ser pregado com clareza, né? Então ele chama de murmurador, ele já começa lá atrás, chama de negacionista, profeta apocalíptico. Observa o tanto de coisa que ele está nos atacando. Em vez de mostrar a prova de que eles falam a verdade, não. Preferem denigrir as pessoas que os criticam. Mas nós os criticamos com provas, criticamos eles com base bíblica, e isso eles não podem refutar. Só que tem um detalhe, ele não quer que nós sejamos críticos, ele não quer que o povo da igreja seja crítico. Sim, ó, eu desafio você que é da CCB, que está lá firme lá, vai lá e discorda deles no mínimo que for, qualquer coisa, discorda deles, para vocês verem o quanto amor eles vão ter por você. Amanhã o teu nome vai estar na boca do povo como pecador, como herege, entendeu? E com certeza vão inventar que você pecou de morte, porque é o pecado que eles mais abominam, que eles mais têm asco. Mas tem um monte de pecador lá dentro, lá, enrustido, pagando de santo. Verdade, então eles não querem que você tenha o senso crítico, porque a partir do momento que você tenha conteúdo, a partir do momento que você estuda a Bíblia, que você começa a entender, como o Bruno mesmo falou, esse universo, né? Quando você começa a se aprofundar um pouco mais, não só nas escrituras, mas em várias liturgias, você começa a questionar. Quando você questiona, você não é mais enganado. Você já não aceita mais qualquer coisa. Tudo você quer entender e saber. E aí eles não conseguem te enganar. Eles não conseguem te engodar com aqueles testemunhos fantásticos. Eu vou trazer aqui para vocês uma lembrança de um testemunho. Muita gente da CCB sabe, porque isso aqui é um clássico. Aquele testemunho do mendigo que virou juiz. Vocês sabiam que é mentira aquele testemunho? Eu tenho os prints da página daquela pessoa que se diz ser juiz, que recebeu honra honorária do governador Mário Covas. Ele estudou, nem estudar direito ele não estudou. Ele estudou economia e ele só tem hoje uma imobiliária a qual ele trabalha de corretor. E todo mundo acreditando que ele é juiz até o dia de hoje. Sendo que tudo mentira, tudo mentira. É o que a congregação faz. Eles falam, nós somos a melhor orquestra, mas se você for no site do Guinness Book, não consta o nome da congregação. Sim, lá. Eles dizem. Eles inventam uma série de falácias. Por exemplo, inclusive falaram para nós que a CCB hoje é a maior religião, com 5 milhões mentira, e não sei quantos de seguidores, mas que eu saiba, desde 2019, aliás, desde o começo de 2020, não se tem censo. Da onde que eles tiraram esses números? Né? Então por aí vocês já vão vendo que eles falam coisas. Por quê? Eles conseguem enganar o povo. Porque o povo não corre atrás
de confirmar, não corre atrás para saber se é verdade. Eles A comem- pessoa acredita comem aquilo em que tudo que eles falam. E é esse que foi o nosso problema. Nós acreditar em tudo que nos falavam. Eu acreditei, eu chorei inúmeras vezes dentro da CCB, escutar esse testemunho do juiz, do mendigo que virou juiz. Chorei que nem criança, várias vezes. Meu Deus, toda vez que eu estava triste com alguma coisa que eu estava em dificuldade, eu lembrava desse testemunho para me ter forças de lutar. E era tudo mentira. Olha só, nós fomos enganados e é por isso que nós tem tanta revolta, assim, tanto asco de ver eles enganar tanta gente. Agora, Entendeu? passando pro terceiro ponto aqui, o terceiro áudio, ele coloca assim, ó, abre aspas. Seja um bom crente. Jesus, quando ele foi interrogado pelo moço, né, o moço chegou nele e falou assim, bom mestre. Jesus falou, bom é aquele que está no céu. E o próprio Jesus falou também, eu não recebo glória humana. Então, assim, eu já vou começar com essa narrativa, porque esse ancião, ele começa o seguinte, na frase, seja um bom crente. O que é um bom crente? Ele fala aquilo que Jesus nunca falou. Então, mas o que Pra é um você ser bom bom. crente? Tem alguma receita que Ele eu não fala sei? aquilo que Jesus nunca falou para você ser bom. Aí ele coloca assim, seja um bom crente, seja um bom servo e uma boa serva de Deus, sem causar transtorno. Então, assim, um bom crente para ele é a pessoa que não causa transtorno. É a pessoa que concorda com tudo Pessoa que que eles concorda falam. com tudo. Sem causar problema, porque há os problemáticos, irmãos. Os que são juízes e não observadores da palavra. São juízes. É engraçado eles acusar nós de juízes quando eles pegam e falam assim, Deus perdoa, mas nós não. Muito engraçado, porque eles condenam as pessoas e nós que somos os juízes. Eu não sou juiz. Michel não é juiz. Nós só questionamos as coisas que nós vemos que há incongruências. E eles que não têm capacidade de responder para nós. O próprio apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, inclusive até o Josafá fez um vídeo e ele colocou isso. O apóstolo Paulo foi na igreja de Bereia. Lá ele foi muito bem tratado e lá os bereanos, eles atentos observavam o que era pregado. E lá eles observavam se tinha alguma coisa que era congruente e que era incongruente. A própria Bíblia diz que é para nós examinar as escrituras. O que é examinar? É estudar, é conhecer. A própria Bíblia diz, examinai as escrituras e retém o bem. Isso quer dizer que até dentro da própria escritura tem coisa que não é boa. E porque se dentro da própria escritura tem coisa que não é boa, não é para me reter tudo ali, é só para me reter o bem, por que eu tenho que reter tudo que um comedor de arroz e feijão fala? É por isso que eu falo para vocês aqui. Não é para vocês acreditar em mim, no Michel e em ninguém. É só para vocês pegar o que nós falamos aqui e refletir. Refletir, pesquisar, estudar e você tirar a sua própria conclusão. Tá bom? Aí aqui ele coloca assim, os críticos que acham defeito em tudo, pregadores do medo e terrorismo, falam do que não entendem. Então quer dizer, ele é o sabichão, ele entende tudo. Ele conhece nós, que nem eu ele diz sabe lá, da ele- nossa... Ele sabe da nossa vida, ele sabe o que nós estudamos, o que nós comemos, o que nós bebemos. Ele sabe de tudo da vida da que nem gente, o Adam né? fala, né? Eles sabem, eles estavam lá, na época de Jesus eles estavam lá, na época de Moisés eles estavam lá, então eles conhecem de tudo. É os Matusalém, né? É. Não tem idade. E falam errado. Irmão, falam contra tudo e contra todos. Não estão após Cristo. Cristo caminho. Ele disse, segue-me. O próprio Cristo falou, disse, segue-me. E os discípulos seguiram. Nós somos seguidores de Cristo. Quem segue a Jesus Cristo está na humildade, no amor, na mansidão, na retidão. Não é boca que faz juízo. Prega e deseja um fim apocalíptico para tudo com terror. Ele é um bom irmão. Primeiro que nós nem pregamos palavra aqui. Então não tem como a gente pregar fim apocalíptico, nem pregar terror para ninguém, porque isso aqui não é uma pregação. Isso aqui é uma reflexão. Isso aqui é uma opinião nossa sobre
tudo que nós conhecemos, sobre tudo que nós descobrimos e que nós vem constantemente descobrindo sobre religião, sobre a CCB e que engloba também outras religiões também, né? Mas quando ele fala assim, segue-me, ele não está dizendo seguir a Jesus, ele está dizendo Com seguir certeza. a congregação. E eles falam que Jesus, ele quer uma pessoa humilde, ele quer uma pessoa com amor. É submisso. Mas ele está falando de pessoas submissas. Só que os discípulos não foram submissos em tudo. Não foi. Porque a gente pode lembrar da parte onde o discípulo cortou a orelha. Jesus mandou ele cortar a orelha? Não. Aquilo ali foi uma ação dele, uma ação humana dele. E Jesus foi lá, condenou ele, jogou ele no inferno? Não, Jesus foi lá e corrigiu ele, falou, não faça isso, colou a orelha de volta. Então, se a gente pegar a história dos discípulos, eles também não falavam bem, eles não eram estudados, eles não tinham nada que desse meritocracia para eles. Mas mesmo assim eles foram escolhidos. Por quê? Porque Deus queria mostrar para o povo que mesmo ele sendo o Todo-Poderoso, mesmo ele tendo todo o poder na mão dele, ele queria dividir com os mais humildes o que ele era. Então, ali os discípulos aprenderam com ele o que era o amor, porque eles não tinham antes. Aprenderam a humildade, porque eles também não tinham. Eles aprenderam ao longo do tempo. Ninguém nasce perfeito. Ninguém batiza hoje e amanhã se torna uma pessoa perfeita. A perfeição, ela é trabalhada dia a dia. E isso independente de religião. Porque você pode estar dentro da religião, mas se você não querer mudar um pensamento que você tem, não adianta de nada. Você batizou, aquilo não te tornou santo. Você sabe o que é certo, aquilo não te torna santo. Você tem que querer fazer as coisas certas. E eu conheço pessoas fora do nosso meio religioso que nunca tiveram contato nenhum com religião nenhuma, mas não são ateus, que procuram fazer tudo correto. Às vezes obedecem mais a palavra do que os próprios crentes. E para você ver, né? Ele fala tanto dos críticos, mas o Jesus que ele segue, que ele diz que ele segue, foi chamado de demônio, de Beuzebu. Sim, foi xingado igual eles fazem com nós só hoje. Só que ele não se defendeu. Por que ele não se defendeu? Porque Jesus, ele tinha a consciência dele tranquila de que ele estava com a verdade. Quando alguém pega e fala alguma coisa para você e você tem a certeza de que você não é aquilo, aquilo não te aborrece, aquilo não mexe com o teu ego, aquilo não te incomoda. Mas quando alguém fala alguma coisa para você que aquilo é verdade, aquilo te incomoda. E é da natureza humana você reagir. E muitas das vezes você reage com xingamentos, você reage com braveza, com altivez de voz e com aquela atitude que o ancião teve de usar um momento da palavra para criticar os outros, para criticar aqueles que criticam a CCB, mas colocar ali como se fosse Deus falando, como se fosse Deus criticando os críticos por criticarem a CCB. Então, mas ele não só criticou, ele também fez ameaça. Sim, ameaça velada. Ameaça velada. Se vocês procurar no Google aí o que é ameaça velada, vocês vão saber. Inclusive, você já imaginou se Jesus ele não tivesse, por exemplo, criticado os fariseus? Jesus criticou os fariseus. Se a gente pegar em Mateus 23, do verso 1 ao 39, Lucas, capítulo 20, verso 45 a 47, e Lucas 11, do verso 37 a 54, Jesus ele critica duramente os fariseus e ele chama os fariseus de hipócrita, pretensiosos, condutores cegos, insensatos, sepulcro caiados, iníquos, serpente, raça de víboras, amantes de si próprio, vaidosos, cobiçosos. Ele fala que esses homens gostam de uma praça pública para poder se mostrar. Ele fala que esses homens eles gostam, por exemplo, de se assentar nos melhores lugares nas congregações. Então, assim, de quem que Jesus estava falando e de quem que nós estamos falando? É no mesmo espírito. É o mesmo espírito que estava nos fariseus naquela época, estão nos anciãos da congregação nos tempos de hoje. Com certeza, porque se você parar para pensar, hoje,
se você pegar... Eu vou pegar só a Igreja do Brás. Porque se a gente for pegar no geral, você vai se assustar. Então vamos pegar só a Igreja do Brás. Procura saber aonde que mora todos os anciões do Brás. Se algum mora em bairro de periferia. Não. Se você for procurar saber o carro que eles andam, ninguém anda com Palio, com Gol. Ninguém anda com esse tipo de carro popular. É só carro importado. Vê no carro, Brás. No Brás os carros chegam lá. Muitos caros. Tem pessoas lá que andam com carro de 300 mil. Aí você pensa assim, você tá com inveja. Não, porque é a benção de Deus na vida dele. É a benção de Deus na vida dele? E por que Deus não abençoa o povo inteiro? Por igual, acaso, né? Por igual, né? Por acaso Deus só abençoa eles? E o povo, Deus não abençoa? Às vezes você que está assistindo nós aqui agora, às vezes você está passando por uma dificuldade, às vezes você paga um aluguel. E por que Deus também não te abençoa? Por que Deus não dá as mesmas coisas para você? Porque Deus, ele vê todos iguais. Se ele vê todos iguais, por que o carro que Deus dá para o ancião do Brás não dá para você? E ainda mais, eu te desafio. Você pode ir em qualquer loja, em qualquer empresa, para saber se eles trabalham lá. Você já encontrou algum ancião do Brás trabalhando de caixa, trabalhando de açougueiro, trabalhando de gerente de loja de rua? Não, a maioria deles são tudo empresários. A maioria deles são empresários. E aí quando você vai ver as empresas deles, coisas simples, que às vezes você também trabalha vendendo a mesma coisa. Como é que eles ficaram ricos e você não? Se você vende o mesmo produto. A clientela deles, né? Entendeu? O nome deles, ancião, cooperador. Então, é isso que vocês têm que pegar e observar, gente. Vocês têm que observar. Eu sei que é difícil aceitar isso. Foi difícil para mim, às vezes difícil para mim acreditar, porque tem, aliás, irmãos do ministério da CCB que eu acreditava piamente que esses irmãos sempre pregavam a verdade, que sempre eram corretos, mas que hoje, vendo eles calados, seguindo aquilo que o Brás manda eles fazer, mesmo estando errado, faz eu desacreditar. E é difícil de aceitar isso. Eu sei, eu passei 30 anos lá dentro e de repente descobri a grande farsa que é a CCB. Não foi fácil e não é fácil para nós. Hoje eu gostaria de dizer que a CCB é a verdadeira graça, realmente é o caminho da verdade, que é uma igreja que ajuda a todos, que é o caminho que leva para o céu. Eu gostaria muito de estar aqui falando isso para vocês. Mas infelizmente eu não posso dizer uma coisa que não é verdade. Eu poderia agora estar com um canal, porque nós tínhamos um canal de quase 100 mil seguidores, aonde a gente tinha lá os hinos, postava testemunhos. Nós podíamos estar hoje com esse canal ativo, ganhando dinheiro, alegrando todo mundo, como a gente sempre fazia. Mas quando a gente descobriu que aquilo tudo era ilusão, a gente já não podia mais concordar com aquilo. Então transformamos esse canal em um canal de crítica. E depois que nós transformamos ele em um canal de crítica, a CCB veio e derrubou. Só que assim, ela derrubou o canal, não calou a nossa boca, não tirou a nossa dignidade, não acabou com a nossa ética. Então, nós continuamos aqui e vamos continuar. E o dia que não tiver internet, nós vamos para a rua gritar. O dia que a gente não puder ir para a rua, a gente vai criar outros meios, mas a gente nunca vamos parar de falar a verdade aqui. A gente tem que ter dignidade, gente, de pegar e seguir aquilo que a gente vê que é verdade, não aquilo que a multidão vai. Porque se a gente fosse pela multidão, hoje nós estaríamos dentro da CCB dizendo amém para tudo aquilo que a gente sabe que é errado. Tem gente que vem aqui no nosso canal, comenta e fala assim, porque eu continuo lá dentro, mas eu não concordo com tudo. Mas você tá lá, A palavra diz, me diz com quem tu andas que eu direi quem tu és. Inclusive é omissão, né? Você e está aí, sendo omisso. Sim. Você está fazendo coloio, se né? você não, você está fazendo coloio. Imagina você
a gente passa e você tá lá dentro de um centro de candomblé. Aí eu vou falar com você, não, mas eu tô lá, mas eu não concordo com aquilo. Então o que você tá fazendo lá? A gente está aonde o nosso coração está, aonde nós acreditamos. Hoje nós estamos aqui fazendo um vídeo para você, porque nós acreditamos naquilo que nós estamos falando aqui para você. Nós sabemos que é a verdade, o que nós estamos tentando te alertar. Então, não tem como você falar, eu estou dentro da CCB, mas eu não concordo com as coisas que tá lá. Como assim? É aquele negócio, né? Enquanto não doeu ainda em mim, sim, eu não vou me pronunciar. Mas quando doer em mim, eu me pronuncio. Cuidado, pessoal. Cuidado. Deus, ele não, nós não invalidamos, como ele fala aí que nós invalidamos a fé. Nós não invalidamos a fé. Ele não sabe do coração de ninguém. Eu creio em Deus. Só que a minha conversa é com Deus, não é com eles. Eu não uso eles de intermediário para me falar com Deus. Eu falo diretamente com Deus. Então quem me conhece, quem sabe da minha fé é Deus. Eles não podem falar nada da fé dos outros. Entendeu? Porque nisso eles precisariam invalidar todos os milagres que as outras pessoas já receberam e disseram, foi o Padre Cícero, foi a Nossa Senhora Aparecida, foi fulano. Nós sabemos que não foi um santo de barro que fez. Que foi Deus, mas foi a fé dele através daquilo ali. A tua fé te entendeu? Salvou, então, a tua fé te curou. Ele entendeu? não pode falar da fé dos outros. A minha fé com Deus, ela está intacta. Porque se eu tivesse perdido a fé em Deus, eu nem estaria aqui agora. Então, continuando aqui, ó, eu vou colocar mais uma aspas para ele. E aí tem um ponto que ele fala assim. Então, nós, nesta obra, a obra é igreja, né? Sim, congregação. quando ele fala obra, é igreja. É a congregação. Então nós nessa obra, irmãos, que ninguém se desvie da simplicidade da obra e de seguir as pisadas de Cristo. Porque há aqueles que se desviam e passam a ser juízes. Passou a criticar ensinamentos, criticar o ministério, julgar isto e mais aquilo e mostrar uma sabedoria supérflua. E que não tem humildade nenhuma. E hoje, pela facilidade dos meios de comunicação, tem os que covardemente, agora nos chamou de covardes, né? Covardes são vocês. Braz, Marsola, Bueno, Salvador, vocês são covardes. Porque vocês deveriam vir dar cara a tapa aqui nos canais e responder as perguntas dos críticos. Vocês deveriam vir dar uma resposta para a Irmandade sobre o caso da Síria. Vocês deveriam dar resposta para a Irmandade sobre os 12 milhões que vocês arrecadaram para a África e até agora ninguém nunca viu nenhuma obra lá. Vocês não postam uma foto de uma igreja da congregação na África. E vocês fizeram coleta de intenção, arrecadaram mais de 12 milhões e vocês ainda tiveram a falta de vergonha. É a falta de vergonha que vocês tiveram, porque a cara nem treme, não fica nem vermelho para mentir. Dizer que esses 12 milhões não chegou lá 12 milhões porque tiveram que pagar impostos. Mentirosos. Vocês são mentirosos, porque nós sabemos que as religiões, elas são isentas de pagar taxas. Então, um valor que vocês arrecadaram mediante a coleta de caridade, jamais o governo iria cobrar de vocês alguma taxa. Tá bom? E ainda que cobrasse, não ia dar os 12 milhões que vocês arrecadaram, não. E até hoje vocês não deram uma resposta. Então, covardes são vocês, que deveriam vir aqui responder aos nossos questionamentos, deveriam vir aqui esclarecer as coisas para nós, e vocês não vêm. Mas eles não descem lá no... Como é que fazer falar? Que nem um youtuber lá? Um youtuber, né? Um lindinho aí. Ele pegou e foi até o meu canal e falou assim, desci aqui até as profundezas do YouTube. Eu acho engraçado as profundezas. A profundeza é onde ele vive. Porque ele acha, porque tem 300 e tantos seguidores, isso é alguma coisa. Eu não quero ninguém me seguindo, que eu não sou novela. Eu quero seguir a Jesus Cristo. E a única pessoa que eu quero que me siga com seus olhos é Deus. Entendeu? Eu não quero seguidores, não. E aí ele, depois que ele chamou nós de covardes, né? Ele fala assim, se assentam atrás de uma escrivaninha e põem, irmãos,
publicam áudios virulentos, cheios de mentiras, cheios de irmão de veneno. Olha, em Isaías está escrito. Agora vem a sentença, hein? Eles sabem pegar frases do Velho Testamento. Não, eu acho engraçado que eles pegam frases para atacar os outros. Desde quando que a palavra de Deus foi criada para atacar, para lacrar em cima dos outros? Aí ele coloca assim, ó, Isaías está escrito, irmão. Salvo o erro, no capítulo 50, no fim do capítulo, nem ele tem certeza que aquele que acende fogo contra os outros vai ter que andar no meio das fagulhas de fogo que ele acendeu. Irmãos, seja bom, não seja juiz, nem julgador e nem crítico. Siga Jesus Cristo. Então assim, ele fala siga Jesus Cristo, mas ele está mandando as pessoas pro quinto dos infernos. Então quer dizer que Jesus Cristo está no inferno. Jesus Cristo está no inferno, porque ele manda seguir Jesus Cristo e logo em seguida ele fala que é para as pessoas ir pro quinto dos infernos. Então Jesus está lá no inferno. Ele fala de largo de enxofre, ele fala que as pessoas... Não, e nós somos os apocalípticos. Ele chama a pessoa de covarde, aí ele fala que a pessoa vai para a fagulha de fogo, e aí ele fala assim, não, irmão, não seja crítico não, siga Jesus Cristo. Como é que uma pessoa dessa que mandou as pessoas pro quinto dos infernos vai falar que siga Jesus Cristo? Eles só usam o nome de Jesus Cristo quando não cabe o nome deles no meio. Porque aonde eles puderem enfiar o nome da CCB no meio, eles põem. Mas quando a narrativa não cabe o nome da CCB, aí eles põem o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo para eles é um produto. É um produto que fica na última prateleira. Ó, aí ele coloca assim, ó. Quer saber onde Cristo nunca pisou? Aí ele chama os críticos de macumbeiro. Aí ele sabe de tudo, você vê. Ele sabe até onde Cristo pisa ou não pisa. Porque Jesus, antes de sair de casa, deve passar o GPS para ele e falar, olha, eu vou em tal lugar, mas não vou naquele, tá bom? Fica ciente. Então, aqui ele já chama os crentes de macumbeiro. Dá uma olhada aí, os crentes não, os críticos, né? Quer saber onde Cristo nunca pisou? Na mentira. Alguém que usa de mentira está desviado do caminho, já chamou a gente de desviado. Então lá atrás ele chamou a gente de tudo quanto é nome, aqui ele já chamou de desviado. Primeiro que eu não nasci dentro da CCB, então eu não sou desviada da CCB. A CCB não faz parte do DNA de ninguém. Agora, se eu deixasse, hoje eu nasci mulher, se eu deixasse de ser mulher, eu estaria me desviando do meu DNA. Mas não, eu continuo sendo mulher, então eu não me desviei do meu DNA. Então eles falam assim, que quem saiu da CCB se desviou. Mentira! Ninguém nasceu dentro da CCB para se desviar. Então... Cristo nunca deixou a marca da pegada dele, da pisada dele, na mentira, na briga, na confusão. Chamando a gente de briguento de confusão. Não, engraçado que na Bíblia, Jesus ele comprou várias brigas, Comprou briga. Entendeu? Teve aquela parte que todo mundo chegou e pediu para ele apedrejar a mulher. Naquele momento o pessoal estava caçando briga com ele. E ele arrumou briga, porque a opinião dele foi totalmente ao contrário do que todo mundo esperava. Que era ele pegar uma pedra e ser o primeiro a atacar a mulher. E ele foi lá e falou, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Que era ele não tinha pecado. Ele não tinha pecado e ele não atirou. Aí os demais ficaram com a cara no chão. Ele pegou o cordel de Azurrag, sentou o rei no povo porque estava fazendo comércio. O que acontece dentro da congregação é puro comércio. Sim, com certeza. Ele Jesus, desceu lá a vara de marmelo lá na entrada do templo lá e expulsou todo mundo. Aquilo não foi uma briga? Se aquilo não foi uma briga, abraço que não foi. Então, ele chamou os fariseus de raça de víboras. Então, assim, Jesus, ele também entrava numa confusão. Por quê? Porque ele era crítico. Mas ele entrava na confusão para defender a verdade. Não é entrar a verdade que era ele que estava no Pai. Não é entrar numa confusão de graça. Era entrar na confusão para defender a ética, a moral, a verdade. Então, ele fala na confusão, na inveja, no insulto, na crítica. Não, irmão. Cristo não pisou nesse caminho aí, não. Neste terreno, é que ele não quis falar terreiro, né? Ele fala terreno. Neste terreno, você que está nesse terreno, está errado. Se você está nesse terreno, você está errado. Você está desviado. Ele usa essa palavra desviado, porque, pessoal, é o seguinte. Isso é PNL. Se vocês estudar PNL, vocês vão ver que eles usam muito isso no comércio. Onde quando uma pessoa entra numa loja...
o vendedor sempre fala palavras positivas. Sim, você quer ver? Você quer? Porque aí põe na cabeça da pessoa que ela quer aquilo. E ela acaba comprando. Por quê? Porque aquilo é uma PNL. Quando ele pega e começa a usar várias vezes a palavra desviado, é para colocar na sua cabeça que se você começar a questioná-los, você vai ser um desviado. E com certeza você não vai querer ser enxotado pela Irmandade, pelo ministério, como desviado. Então automaticamente você se cala, se retrai, fica quietinho, passa a concordar com tudo o que eles falam. Não perca a tua dignidade. Não perca. E aí ele usa a palavra, né? Ele fala assim, como diz aqui a palavra, quanto àqueles que se desviam para caminhos tortos, que não é reto de Cristo. Deixou de ser bom, não vai ter o bem, e ao contrário, o Senhor o levará com os que obram a maldade. Vamos supor, aqueles que estão críticos, aqueles que são impossíveis, aí eles já nos chamam de... Ele já chamou de desviado, aí depois ele fala assim, ele já começou a chamar de insuportáveis e impossíveis, né? Impossíveis por quê? Porque eles já tentaram dobrar nós de todas as formas, né? Dando strike nos canais, derrubando o vídeo, falando, desfazendo do que a gente fala aqui, mas a verdade mesmo, provar e não prova. Porque eu já falei aqui, já respondi para algumas pessoas que comentam aqui, vocês estão falando mentira. Eu falo, tudo bem, se vocês estão com a verdade, me prove. Porque se você me provar que você está falando a verdade, que a CCB, que o Braz está falando a verdade, nós deletamos todos os vídeos que nós fizemos de crítica à CCB e fazemos um vídeo retratando com a CCB. Mas eles não conseguem. E para finalizar, ele fala assim, mas é irmão da congregação, porque com certeza lá dentro também tem crítico, olha que maravilha. Mas é irmão da congregação, porque eu não sou da congregação, eu sou de Jesus Cristo. Você é de quem? Eu sou de Jesus Cristo. E sou filho da minha mãe depois. Nós não assinamos contrato com a congregação, então assim, quem está aí dentro vai começar a sofrer penalidade, porque eles vão começar a fazer pressão sobre essas pessoas. Para as pessoas, ou elas pulam fora de vez, ou elas concordam com eles de vez. Aqui ele já deixa claro, mas é irmão da congregação, só que está agindo dessa forma. A palavra será levado com os que obram iniquidade. Então ele já lançou uma sentença contra você que é crítico e está aí dentro. Você vai para os quintos dos infernos junto com a gente, porque você pratica iniquidade. Porque é eles que decidem quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Vocês perceberam? Jesus é só um mero gerente, porque o CEO da empresa são eles. Eles que decidem o que faz e o que não faz. Jesus só tem que seguir as ordens. Vocês entenderam isso? Porque quando eles falam assim, Jesus perdoa, mas nós não... Então isso quer dizer o quê? Que quem comanda o geral são eles. Então eles que determinam quem vai subir, quem vai descer. Bem bacana isso, né? Bem bacana, bem legal. Então, aí essa legião que é chamado de ancião, que ontem atendeu o culto, que pra mim é legião. Eles se chamam de ancião, né? Esse espírito de ancião que subiu em cima do culto, no púlpito ontem, ele ainda falou no final da palavra, paz haverá em Israel. Como é que o cara vai falar de paz... paz em Israel. Paz haverá em Israel. Primeiro que Israel é um país, é um estado lá. Não tem nada a ver com a CCB. Entendeu? Não tem nada a ver. Agora, eles deveriam ir lá no Israel mesmo, lá, atender os irmãos que estão passando fome lá. Isso eles não fazem. Entendeu? Então como é que um cara desse chama todo mundo de desviado, chama de tudo quanto é nome, de impossíveis, insuportáveis. Esse cara que pegou a palavra ontem, acho que em mais de 20 minutos, e pregou uma palavra que poderia ter saído coisas positivas, coisas que tenha felicidade, que tenha prática de amor. Ou se vocês vissem o tanto de mensagem que a gente recebeu, pessoas de idade falando que ficou abismado de ver só ataque. E eles lá, tadinho, esperando uma palavra amiga. Teve irmãos que falou assim, nossa, a minha mãe mandou até desligar a televisão. Porque ela não estava aguentando mais o irmão só atacando. Tem gente que parou de assistir culto online para assistir os críticos. Sim. Não, eu acho que melhor assistir vocês, porque vocês pelo menos explicam mais a Bíblia do que o povo da igreja. E pelo menos a gente aqui não fica condenando ninguém.
Eu acho que cada um tem a consciência do que é certo e do que é errado. Se te condena, se você se sente acusado por alguma coisa, não faça. Agora, se você também não se sente acusado, aí é você com Deus, sabe? A gente aqui não condenamos ninguém. E eles falam que nós somos os apocalípticos, entendeu? O único youtuber aí que prega Apocalipse, aí faz até resenhas da novela Apocalipse, é parte deles lá, faz parte deles, entendeu? Concorda Gênesis, com eles. Gênesis. Mas ele fez também do Apocalipse. É noveleiro. Entendeu? É noveleiro. Ele tá assistindo os cultos online e depois vai assistir as novelas para resenhar. É isso aí, meus amigos. Então vocês observaram... E sem esquecer. Ontem, o culto de ontem foi terrível, porque só falaram de dinheiro o tempo todo. E hoje, inúmeras pessoas têm mandado mensagem. O culto de jovem hoje foi pedindo dinheiro para as crianças, incitando as crianças a cobrarem dos pais se elas já deram a coleta esse mês. Teve reunião da mocidade hoje também, mandaram mensagem para nós falando, reunião da mocidade, já abriram a reunião da mocidade falando de coleta. O negócio é dinheiro. Os cães gulosos, eles querem dinheiro. A raça de víbora, para eles continuarem sustentando o espírito de ancião que tem neles, eles precisam de dinheiro. Porque sem dinheiro a máquina não gira. Faz isso. Faz um propósito com você mesmo. Fica 3 meses. Fala assim, Senhor, eu vou ficar 3 meses sem dar nenhum real na coleta. Vou ficar sem dar nada. Porque eu quero ver se essa obra é de Deus mesmo. Porque se for de Deus, ela vai se sustentar. Agora, se ela não for, ela vai ruir. E aí vocês vão saber se é Deus, se não é. Então faça esse propósito. Deus, ele nunca habitou em templo feito por mão humana. O próprio apóstolo Paulo, ele pregou o evangelho dele na casa dele. Veja em Atos dos Apóstolos, salvo eu que em 20 de Atos, se não me engano. A intenção de Deus era pessoas, não era templos, não era prédio, porque se fosse assim, Deus, quando criou o mundo, ele mesmo tinha feito os prédios, templos faraônicos, templos luxuosos do jeito que ele quisesse. Não, ele fez pessoas, porque o foco de Deus são pessoas, não é templos, não é paredes, tá bom? Bom, então nós fizemos a nossa análise sobre o culto de ontem. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, ative o sininho das notificações. Outro detalhe, todas as vezes que você ativar o sininho das notificações, clica em todas. Para vocês receber todas as notificações, porque às vezes a gente gravamos 2 vídeos por dia, ou até mais, e aí vocês receber todas as notificações do canal. Toda a movimentação vocês vão receber em primeira mão ali o novo vídeo, né? O novo vídeo. E não se esqueça também de comentar nesse vídeo, que é muito importante para a gente poder interagir. Tem vezes que eu respondo, tem vezes que a minha esposa Marcela, ela responde. Sim, então sim. A gente está sempre interagindo aí, se comunicando. Eu faço mais uma vez um pedido a você que está chegando no nosso canal, ou você que ainda está dentro da CCB. Pessoal, vocês são muito bem-vindos ao nosso canal. Só que assim, quando vocês forem criticar alguma coisa que vocês não concordaram, faça isso com respeito, com educação. Nós teremos educação e respeito de te responder também, de tirar suas dúvidas, tá bom? Não faltem com respeito, entendeu? Não faltem com respeito, porque se eu começar a printar alguns comentários e mostrar aqui, você vai passar vergonha. Você vai passar vergonha, porque todo mundo vai saber os palavrões, as coisas absurdas que vocês falam. E é povo da congregação. E é o povo da congregação. Isso que é triste. Você quer se despedir? Então, eu vou me despedir de vocês. Mais uma vez, eu quero agradecer por estar aqui participando com vocês nesse vídeo, dando aqui a minha opinião, a minha visão das coisas aqui, comentando com vocês, querendo levar para vocês somente reflexão, para que vocês reflitam e consigam chegar à verdade por vocês mesmos. Por isso que eu bato nessa tecla. Não acredite em nós. Apenas pegue aquilo que nós conversamos aqui e reflita. E chegue você mesmo à sua própria conclusão do que é certo e do que é errado. Tá bom? Nós não estamos aqui para tirar ninguém de dentro da igreja. Se você achar que você deve continuar lá,
siga seu caminho, continue. Mas continue ciente, com a consciência do que é certo e do que é errado. Do que eles estão falando que é certo e do que eles estão falando que é errado. Tá bom? Então eu agradeço a todos por mais essa participação. Espero estar aqui mais vezes com vocês, tá bom? Eu vou deixar as transcrições disso que nós colocamos aqui, referente a esse culto, eu vou deixar nos comentários desse vídeo, vai estar lá fixado no topo. Então vocês podem procurar lá, inclusive os recortes do vídeo desse culto, onde mostram esses pontos, esses trechos de palavras, eles vão estar lá na minha rede social. No mesmo comentário que eu for colocar no topo, eu vou colocar o link para que vocês possam clicar e já cair direto lá. E vocês podem também me adicionar lá nas redes sociais de vocês. Ok? Deus abençoe a cada um. A paz de Deus com todos.